CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. CBN Agro Entrevista. 8h50 em Campo Grande. É hora da gente falar com o Éder Campos e o nosso CBN Agro. Bom dia, Éder. Olá, bom dia a você, Otávio Neto. Bom dia a você também que acompanha a rádio CBN. É hora sim de falar do setor rural. Todos os dias, nesse horário, nós abrimos espaço para a principal economia do Mato Grosso do Sul e também do Brasil, para falar sobre esse assunto que tem impacto direto na economia do país, na inflação, e isso compete também ao meio urbano, porque cada vez mais nós percebemos que o campo está presente dentro da cidade. Não dá para imaginar o nosso dia sem um produto do campo. Tomou leite hoje? Veio da onde? Aquele cafezinho preto gostoso? Sempre. O algodão que está na sua roupa, o couro que está no seu pé, no seu sapato, tudo vem do campo. Então, cada vez mais o campo está dentro da cidade. Bom, hoje vamos ter um entrevistado aqui, Dr. Mário Henke Real. Ele é médico veterinário homeopata. Tem uma história fantástica dentro do setor rural, ele e sua família. Ontem nós tivemos uma data especial para o setor da homeopatia nacional. A história da homeopatia ontem comemorada no Dia Nacional da Homeopatia, dia 21 de novembro. Doutor Mário, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, obrigado pela sua entrevista, viu? Prazer é meu. Bom, falando um pouco sobre pecuária, para a gente depois falar sobre o Dia da Homeopatia. Nós percebemos que um dos grandes gargalos da pecuária brasileira é a nutrição, é o desenvolvimento dos animais. Claro que genética é importante, saúde é importante, mas nutrição é o principal gargalo da pecuária brasileira? Bom, Éder, essa pergunta é interessante, porque se nós quisermos aumentar a produtividade dos animais, e quando eu falo isso, eu falo de todas as espécies que são exploradas pelo homem, né? A nutrição é fundamental, né? Agora, se nós quiséssemos, como era antigamente ali, que a vaca desse 3 litros de leite, 4 litros de leite, e a gente roubava da vaca para fazer um queijo, aí não precisaríamos nos preocupar com nutrição, mas nesse caso a nutrição é fundamental, porque ela consegue melhorar a expressão da genética animal. Ontem eu entrevistei o Rogério Rizardi, ele é o presidente da Copavel, que realiza aquele evento ali no Paraná, Copavel, e ele num bate-papo, numa conversa ontem, ele disse o seguinte, que é possível, no caso da agricultura, o Brasil tem potencial para isso, para elevar a produção de soja, praticamente dobrar por hectare. Hoje nós produzimos em média no país menos de 60 sacas por hectare. E o Brasil tem condições, tecnologia, tem todas as condições favoráveis no que se refere ao clima, a solo, de elevar a produção por hectare a 110 sacas por hectare. Isso é um número bastante significativo. Na pecuária, nós também temos tecnologia para isso, para aumentar a quantidade de carne por hectare, a produção de leite por hectare? Sim, existe bastante tecnologia. E o que às vezes entrava a implementação dessa tecnologia é o custo que acompanha essa tecnologia. Mas no caso do gado de corte, talvez não se consiga aumentar a quantidade de peso dos animais, porque há um limite, mas a gente consegue antecipar o atingimento desse peso. Nesse sentido, é possível nós aumentarmos muito. E quando se coloca a pecuária brasileira como um todo, a gente então vê os números nacionais são muito ruins. A reprodução é muito ruim, os índices de prenhez são muito baixos, né? Então tudo isso aí, a gente acertando minimamente, sem grandes esforços, né? Basicamente usando um bom suplemento mineral, a gente consegue melhorar muito, incrementar muito o ganho de peso. Eu já iria entrar, inclusive, nessa questão, porque nós já estamos falando sobre aumento de produtividade. A gente sabe que a nutrição e a sanidade têm impacto direto nessa questão do aumento da produtividade, né? A carência nutricional tem sido um inimigo voraz da pecuária, né? A carência nutricional. De que forma que a homeopatia pode ajudar a aumentar esses índices zootécnicos? Bom, aí vem uma pergunta interessante.
Eu preciso retornar aí aos anos 80, quando aqui no estado nós tínhamos enfrentávamos uma mortalidade de gado adulto, né? Se estima que em 10 anos morreram 400 mil cabeças no Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Um número muito alto, né? É muito alto. E isso é uma estimativa. Na verdade, em 10 anos, eu acho que foi até mais. Até mais. Eu perdi a conta de necrópsias que fiz aqui no município de Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, de vacas que aparentemente saudáveis apareciam mortas. Morte súbita. Morte súbita. Se dizia que era botulismo, se dizia que era intoxicação por nitratos, nitritos, mas nós fomos trabalhando e chegamos a uma conclusão que antes de passar por uma agulha de vacinação, a saúde do rebanho passava pelo coxo de sal. E aí então aí que nasceu a Real H, né? Que nós tentamos utilizar medicamentos homeopáticos no sal mineral para melhorar a absorção dos nutrientes que estavam se manifestando através da morte de vacas, né? Então haviam carências, havia o problema da cara inchada dos bezerros. Eu tinha um buticão de dentista, arrancava dente ali, assim, incontáveis, né? E então esse período aí foi um período de aprendizado e que nós conseguimos resolver o problema simplesmente adequando uma fórmula mineral para a realidade do rebanho e para a realidade das braquiárias, essas gramíneas que vieram importadas da África. E essas mortes cessaram? Hoje, praticamente, eu que me recordo, vamos dizer, faz 10 anos que eu não sou chamado para atender um caso de morte com essas características. Hoje o problema sanitário mudou, né? Poderíamos falar desses problemas sanitários aí. E a homeopatia também vem se adequando para essa nova realidade. Com certeza. Bom, falando agora especificamente sobre a homeopatia, que é o foco da nossa conversa aqui. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Homeopatia. É uma história de mais de 100 anos, a homeopatia. Mais de 200. Mais de 200. A homeopatia iniciou com um médico... No Brasil, mais de 100, né? No Brasil. No Brasil. No mundo, mais de 200 anos. Em 1840, chegou o primeiro médico francês, Benoît Muri, abrasileirado Bento Muri, e esse rapaz trouxe o conhecimento de homeopatia da França, né? Foi um berço que não que gestou, mas que amamentou a homeopatia, né? Então, mas a escola francesa... Nem se falava em homeopatia para animais, a homeopatia era para o humano. Para o humano. Agora, a homeopatia populacional ou a homeopatia para a pecuária, para os animais, tem uma história ligada à sua família, ao seu pai. Exatamente. Dr. Cláudio Martins Real. Exatamente. Ele é o precursor da homeopatia populacional? Exatamente. Na verdade, ele recebeu, o professor Cláudio recebeu um título de precursor da homeopatia veterinária. Ele foi o primeiro médico veterinário a levar a homeopatia para dentro da universidade. Em 1950, ele publica o primeiro trabalho de um tratamento de um eczema em cachorro, trabalho publicado na França em 1950. Então, naquela época, ele era um jovem veterinário, já professor, já docente, tinha defendido professor catedrático, né? E ele publica esse primeiro trabalho. Então, aí, em homenagem a esse trabalho dele, a Associação dos Médicos Veterinários do Brasil, Homeopatas do Brasil, agraciou ele com esse título. Reconhece ele como precursor da homeopatia veterinária. Até então, até a data que o seu pai iniciou os trabalhos, as pesquisas no setor do segmento homeopático, ninguém havia feito nenhum trabalho focado na veterinária? Não, havia um livro, um guia prático de homeopatia para animais, do Dr. Nilo Cairo. Dr. Nilo Cairo, ele foi um médico, né? E ele certamente teve a sua experiência lá em Curitiba, né? Ele é de Curitiba. Acredito que esse livro foi publicado por volta de 1940. Mas assim, de veterinária não tinha nada. Era só uma especulação. Uhum. Qual a relação da homeopatia? Porque quando nós pensamos em homeopatia, nós pensamos em cura, nós pensamos em doenças, ou evitá-las ou curá-las. E a homeopatia surgiu por essa razão. Exatamente. Lá, acho que foi na Alemanha, Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia, nasceu para isso. Qual é a relação que tem a homeopatia com a nutrição animal? Porque além da questão sanitária que vocês trabalham e a empresa desenvolve a sanidade animal, vocês também trabalham com a nutrição animal
onde tem núcleos homeopáticos inseridos na nutrição. Qual a relação? Bom, a relação é a seguinte, agora eu preciso retornar também ali, quando nós iniciamos esse estudo da mortalidade, a gente percebeu que a saúde passava pelo coxo e que nós precisaríamos de um veículo para levar o medicamento homeopático, e nada mais óbvio que tentar fazer isso através do suplemento mineral. Então essa união de nutrição e homeopatia é uma forma de aproveitar sem estressar os animais vai naturalmente ao coxo lombeçal. E ali ele recebe uma informação, uma dose do medicamento homeopático. Tá, e aí tem mais uma pergunta e dúvidas que eu já ouvi, né, no setor rural, né? Em relação à homeopatia. Ela é curativa ou ela é preventiva? Ela tem as duas vertentes. Na nossa empresa, nós temos produtos com objetivos preventivos, bioestimulatórios, no sentido de melhorar a performance animal, ou seja, melhorar a atividade ovariana, melhorar a atividade do fígado, melhorar a absorção dos nutrientes, portanto ganhar mais peso, reduzir a agressividade dos animais. Então a gente pode tratar através do sal mineral ou da ração objetivos específicos, ou podemos tratar doença. Aí vamos lá. Nós temos o problema da papilomatose, né? Que uma coisa é nós tratarmos uma vaca, 2 vacas com papiloma. Outra coisa é nós tratar 200 animais. São verrugas, né? São verrugas. São verrugas. Uhum. E também temos, por exemplo, o problema do casco, né? O pododermatite, que é um outro problema gravíssimo. Há regiões aí que é realmente um problema, né? Que dá aquele gabarro e tudo mais. Isso pode ser tratado homeopaticamente e coletivamente. Uhum. Então, a homeopatia pode ser utilizada do ponto de vista preventivo, bioestimulatório, no sentido de melhorar, de antecipar problemas, né? E ela pode ser também utilizada como curativo. Uma ideia que a gente tem da homeopatia para o ser humano é que é um tratamento a longo prazo, que demora muito para fazer efeito. Realmente, a homeopatia demora muito para fazer efeito ou não? Não. Não? Não. Isso também é um outro paradigma aí que se criou ao longo do tempo, porque, sem ofensa aos médicos, né? Mas assim, há vários casos em que eles erram a escolha do medicamento. E quando tu erra a escolha do medicamento, tu não tem o efeito da lei dos semelhantes sendo cumprido e, consequentemente, tu não acerta, tu acerta parcial. Aí demora para melhorar. Muito bem. Bom, ontem, dia 21 de novembro, foi o dia da homeopatia aqui no Brasil. E por isso conversamos hoje com o Dr. Mário Henrique Real, um dos diretores da Real H Saúde e Nutrição Animal, médico veterinário, homeopata. Nós vamos para o repórter CBN, e se você me conceder depois do repórter CBN mais 5 minutos para bater um papo com ele, claro. Nós continuamos então daqui a pouquinho com o Dr. Mário Henrique Real essa entrevista. Muito bem, de volta com a nossa entrevista de hoje. Nosso entrevistado é Mário Henrique Real, médico veterinário homeopata da Real H Saúde e Nutrição Animal, empresa aqui do Mato Grosso do Sul, que trabalha no segmento homeopático da veterinária. E o objetivo, o fato da nossa conversa, né? O motivo da nossa conversa é que ontem, dia 21 de novembro, foi comemorado o Dia Nacional da Homeopatia. Nós convidamos o Dr. Mário porque o seu pai, Dr. Cláudio Martins Real, professor Cláudio Martins Real, iniciou um trabalho em 1950 para inserir a homeopatia dentro da pecuária. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Os índices produtivos aumentaram, que é uma grande necessidade que nós temos na pecuária de corte, na pecuária de leite. E a gente sabe que a nutrição é um fator importante, juntamente com sanidade, genética animal, são fatores importantes para o crescimento. Bom, sobre essa questão de desenvolvimento da pecuária, chegamos a um limite ou tem ainda para evoluir, para crescer no Brasil? Não, nós demos aí alguns passos aí nessa caminhada. Tem muita coisa. Geneticamente, nutricionalmente, saúde, tem muita coisa para desenvolver ainda. Em termos de manejo, em termos de conforto, bem-estar animal. O Brasil tem aí uma missão muito grande pela frente. Outra questão importante até a destacar é a questão que a homeopatia, o uso de medicamentos homeopáticos, ele tem uma característica que é a de não ter resíduos, de não se acumular na carcaça, de não, vamos dizer assim, ter nenhum efeito deletério ao meio ambiente e ao operador,
ao tratador, ao ser humano que está tratando os animais. Então, hoje, nós temos aí programas mundiais, né, para a redução do uso de antimicrobianos e antibióticos, e a homeopatia, ela encaixa como uma luva nesse cenário, porque ela consegue reduzir significativamente, não que ela seja panaceia. A homeopatia não é uma panaceia que cura tudo, que resolve tudo. A homeopatia é uma terapêutica, que tenha seu espaço e o seu alcance também, né? Talvez, posso até fazer uma futurologia, talvez ela não tenha um efeito ainda mais exuberante por incompetência nossa, humana, de desconhecê-la na sua totalidade. E ela também tem muito a desenvolver, a homeopatia. Não, a homeopatia está engatinhando, eu diria. Apesar de ter 200 anos, nesse uso em animais de produção, inclusive em agronomia de produção também, ela está engatinhando. Nós estamos em um bebê. Esse é o fato. Para a gente finalizar, o Brasil, por várias vezes, nessa questão residual, por várias vezes teve carnes embargadas em vários países pelo uso de ivermectinas. São esses produtos para combater os carrapatos, que é o grande mal da pecuária brasileira nessa questão de parasitos. A homeopatia, como você mesmo disse, ela é livre de resíduos. É uma solução, e como ela pode ajudar no controle desses parasitas, que são os que mais trazem prejuízo econômico para a pecuária? A homeopatia lida com uma coisa que se chama o efeito de resiliência, ou seja, a capacidade de um determinado animal ou um indivíduo de continuar produtivo apesar da presença do parasita, né? Então, como que isso acontece? A homeopatia não é killer, ela não mata o parasita, ela não mata o carrapato. Ela não é uma molécula letal, que tu dá o banho e o carrapato cai, ou tu dá a dose e o verme sai morto, né? Inclusive a própria expressão vermífugo, isso significa a fuga do verme. Eu não sei, pouca gente sabe disso, né? As primeiras moléculas, elas produziam contrações involuntárias nos vermes, e eles saíam se movimentando e se despregavam da mucosa. E por isso que o nome veio de vermífugo. Mas assim, não é este o sentido. Nós, através dos medicamentos homeopáticos, nós estimulamos as defesas existentes dos animais. Não age então no verme, no sistema nervoso, mas no animal. Nós estimulamos as defesas animais, chamada defesa inata, aquela que já nasce com o animal. Muito bem. É isso aí. Bom, nós temos poderíamos ficar aqui conversando horas e horas sobre homeopatia, mas nós temos outros compromissos com outros entrevistados. Eu gostaria de fazer, viu, Luísa, um convite à Real H, doutor Mário Real, para voltar aqui à CBN outras vezes para falar sobre o tema, sobre a homeopatia, inclusive no programa CBN Agro, que eu apresento todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CBN. Tá, uma satisfação e um abraço a todos os ouvintes. E parabéns pelo trabalho de vocês e pelo dia do homeopata ou da homeopatia ontem, dia 21 de novembro. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.